Olá, tudo bem? Sou Vitor Carlos Silva, sou médico paliativista, faço parte do grupo da Sofos Med e hoje eu venho trazer as contribuições dos cuidados paliativos para a campanha do Novembro Azul. Sim, os cuidados paliativos estão fortemente relacionados à filosofia do bom cuidar. Então nós, enquanto profissionais de saúde, estimulamos para que o homem tenha a garantia da sua saúde, junto com profissionais muito dedicados, como da urologia, da oncologia, e todo um time multiprofissional envolvido fortemente nessa campanha. E dessa forma, para além do diagnóstico do câncer de próstata, foco dessa campanha do Novembro Azul, para que o homem tenha outras oportunidades do bom cuidado. Então, estamos falando de prevenção, mas também estamos falando sobre educação em saúde e o quão impactante positivamente campanhas como essa têm para a vida não só de uma pessoa, no caso o homem, mas de toda a sua família, uma vez que o destino final é que ele possa ter uma excelente qualidade de vida, né? Conforme os achados, positivos ou negativos, de uma campanha como essa. Então, a gente começa estimulando para que ele tenha um acompanhamento linear ao longo de sua vida, garantindo, então, detecções precoces de situações que possam ser muito bem conduzidas do ponto de vista multiprofissional. Então, a gente sabe que começa com a consulta ao profissional da urologia, seguido pela solicitação de exames laboratoriais, de imagem e, eventualmente, a detecção de uma neoplasia. Essa neoplasia, então, vai ser avaliada junto com esse profissional, que pode levar a um procedimento cirúrgico ou uma determinação em conjunta com a oncologia sobre outras terapias, como radioterapia, bloqueio hormonal, eventualmente quimioterapia, né? As competências paliativas serão muito necessárias. O diagnóstico é porque isso traz um impacto emocional importante, muitas vezes é acompanhado de um sintoma muito ativo, como dor, como cansaço, fadiga, né? Como outros sintomas decorrentes de alterações metabólicas que podem acontecer durante esse diagnóstico e de todo um sofrimento que envolve um homem e a sua família diante, então, de uma situação nova e ameaçadora da vida. As competências paliativas envolvem uma boa comunicação franca e honesta sobre plano de cuidados, sobre cenários possíveis, né? Estando, de um lado, a possibilidade de cura, quando detectada precocemente, ou a possibilidade de um controle e uma garantia de boa qualidade de vida se descoberta, por exemplo, diante de uma doença metastática para ossos. Então, entendo de que o suporte de tratamento, né, ao longo de toda a sua jornada, ele vai depender, então, da biologia da doença, né, com os marcadores biológicos que são muito bem estudados pela comunidade científica, dos valores desse paciente, e vai precisar trazer em sua biografia quais são os marcos de importância para que ele ajude a equipe de saúde a conduzir o seu tratamento, e também por princípios, né, de um bom cuidado, que nós vamos aqui falar, né, de uma maneira mais ampliada, né. O time de cuidados paliativos ele pode fazer parte desde o diagnóstico, sim, especialmente em instituições que prezam pelo acompanhamento conjunto, na identificação de protocolos que prezem por redução de toxicidade de tratamentos, por uma garantia de um suporte multiprofissional para a promoção de atividades, né, de reabilitação, de readequação de cuidados diante de perda de funcionalidade, diante de ativação sintomática e, claro, né, trazendo aí competências de um acompanhamento mais compassivo diante de possibilidades de progressão de doença e outros desafios que possam advir dos próprios tratamentos, né, como algumas complicações cirúrgicas, complicações de radioterapia ou do próprio bloqueio hormonal. Alguns exemplos que podem acontecer ao longo da jornada do homem que descobre um diagnóstico de neoplasia da próstata. Acho que o foco principal nessa conversa, além do estímulo à própria campanha, né, do Novembro Azul, é trazer de que o homem ele pode e deve ser acompanhado, que ele pode ter a garantia de um segmento multiprofissional que possa olhar por ele, por sua história, por seu legado, né, por sua produção. Estamos falando de chefes de família, de irmãos, de filhos, pais, de produtores, né, de pessoas que são fazedoras e quando o impacto dessa doença traz de maneira negativa redução desta produção, né, e muita mudança, né, e às vezes mudança radical sobre a forma como ele vem conduzindo. E a gente traz como uma grande oportunidade, não só a oportunidade de cuidado, e aí os profissionais vão se dedicar para a redução dos estigmas que essa doença traz, né? Sabemos que o tratamento tem o fator principal de cuidar do controle, né,
da doença metabólica ou oncológica, mas também pode trazer algumas situações que têm um impacto sobre a funcionalidade, né? Então, a possibilidade de termos profissionais da reabilitação, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia acompanhando, é de uma importância tremenda para que esses homens possam seguir vivos e potentes, né, em sua jornada. E diante de situações mais ameaçadoras, mais desafiadoras, como progressões de doença, o oncologista assistente ele vai trazer a projeção de cuidados junto com os valores que esse homem traz, né, desde o diagnóstico, deliberando com sua família e podendo sempre contar com a ajuda de um time de cuidados paliativos para estar à disposição de seguirmos conjuntamente nesse cuidado. Quando a gente demonstra possíveis cenários, a gente está falando das possibilidades dele seguir vivo e bem, com a melhor qualidade de vida possível. E isso tem uma importância tremenda desde o diagnóstico, né? Então, sempre há uma oportunidade ao longo da jornada do acompanhamento desse paciente, né, que começou lá atrás, uma campanha de Novembro Azul, né, para a detecção precoce dessa doença, enfim, uma gama de possibilidades para que os melhores desfechos possam acontecer, ainda que a gente esteja falando de uma possibilidade incurável. Tá? Acho que é importante trazer esse conceito de sobrevivência, de controle de doença em muitas situações de doença avançada, desde o diagnóstico, como metástase, por exemplo, mas que isso também tem uma potência de aprendizados de cuidado de saúde, autocuidado, mas também do cuidado que é oferecido por uma equipe. Né? Cuidados paliativos também ajudam muito as equipes que cuidam desses pacientes. Então, as equipes de urologia, de oncologia, de radioterapia, elas podem contar com possibilidades de pareceres técnicos, interconsulta, né, de consultas conjuntas com profissionais capacitados em cuidados paliativos, na tentativa mesmo de aprendizado e de redução de carga de sofrimento para esses pacientes. Não nos esqueçamos que o sofrimento não é só físico, ele é social, ele é emocional, ele é existencial. E quando nós falamos, né, de homens em idade produtiva, com muitos projetos pela frente, diante de um diagnóstico, como da neoplasia de próstata, muitas questões existenciais ficam muito gritantes. Então, de que forma há uma garantia de dignidade, né, de preservação, de autonomia e de legado para esses homens? São algumas das competências paliativas que devem ser aprendidas por esses profissionais. Ok? A partir de uma campanha tão importante como Novembro Azul, a gente pode ter outras oportunidades de cuidado que não se estendem apenas ao diagnóstico de uma doença. Bom, essa foi um papo sobre as contribuições dos cuidados paliativos para a campanha do Novembro Azul. Nós nos vemos nas próximas postagens da Sofos Med. Um abraço.